com o nosso cliente foi o seguinte: a gente tinha que entregar uma vaga executiva para um cliente, que é o CEO de uma empresa multinacional, então uma empresa de muita relevância, e ele naturalmente ocupa uma grande responsabilidade. E nós fizemos grande parte do nosso trabalho, mas nós cometemos um erro, né? A nossa equipe cometeu um erro, nós erramos de alguma forma. E esse cliente ficou muito zangado. Ele ficou muito, muito zangado, ele ficou realmente bem indignado. E ele falou com uma das nossas arteiras responsável por essa parte do processo. E ele estava bem chateado e ele exigia falar comigo, que naturalmente iria acontecer, né? Eu falaria com ele. Só que aí eu fiz uma primeira coisa. Eu fui correr. Eu não liguei para o meu cliente naquele momento. E talvez ele escutando isso, porque eu vou contar a história, claro, eu vou resguardar tanto o nome dele quanto o nome da empresa em respeito, eu não pedi autorização, né, compartilhar esse case. Mas se ele escutar, ele vai fazer referência a isso, talvez ele pense, como assim, você foi correr? Eu estava bravo, zangado, pé da vida, e você foi correr? Eu fui correr, porque era a melhor coisa que eu podia fazer por ele naquele momento, né? Então, hoje a gente está gravando o nosso ArtaCast numa terça-feira. Vocês sabem que eu corro às terças, quintas e sábados. Era uma terça-feira. Eu fui correr e corri muito nesse dia. E assim que eu terminei o treino, eu corri por mais de uma hora, que eu bebi água, eu sentei no carro e eu liguei para ele. Mas assim que eu terminei o treino. E liguei para ele, né? E ele atendeu de imediato. E eu até perguntei: estou te ligando para entender, para te ouvir, para entender como é que a gente vai avançar. E ele estava muito zangado. Ele continuava muito zangado. Mas eu estava preparada. Porque eu não precisava falar com ele com a emoção da minha equipe, com a tensão de, meu Deus, eu não acredito que eu vou perder esse cliente, que é um cliente muito importante, com a culpa, como é que eu errei. Vocês sabem disso, eu falo disso o tempo todo, e vocês vivem a minha veia como educadora o tempo inteiro. Eu sou uma pedagoga por vocação, antes de ser por formação. Antes do título da UNEB, eu sou educadora na alma. E eu fico muito incomodada quando a gente erra e quando eu erro. Mas eu nunca trato esse erro como algo para nos colocar numa posição de dor, de sofrimento. Eu assumo muito aquilo de, ai meu Deus, mas ok, vamos resolver. Então, ter corrido me deixou preparada para não lidar com ele com emoção. Sabe? Porque nós não precisamos de status. Nós não somos status, nós somos serviço. Eu escolhi servir e vocês escolheram trabalhar numa empresa que serve. Vocês escolheram seguir, serem lideradas por uma mulher que fala o tempo todo de doação, de dedicação, de ser melhor para o outro, né? de estudar mais para a gente ajudar quem precisa da gente. Vocês escolheram, eu escolhi. Então eu não preciso do poder, eu não preciso estar certa, eu não preciso ter razão, eu preciso que a gente seja feliz. Essa é uma escolha diária. Entre ter razão e ser feliz, a gente quer ser feliz. Então, quando eu corri muito, a endorfina me ajudou e a emoção foi. A emoção da culpa, do medo. Eu ouvi ele me dizer palavras muito duras. Ele foi muito delicado com a nossa qualificação. E aí, na hora que, né, mexe nas minhas arteiras, isso também dá uma mexida assim, numa outra veia mãezona. Mas, acima de tudo, eu estava ali para resolver a dor dele, não a minha. A minha eu resolvia na minha terapia, a minha eu resolvia com vocês, a minha eu resolvia tomando um vinho depois, batendo um papo, mas ali eu estava para ele. E o final dessa história é o seguinte: ele tinha cancelado as outras vagas que ele abriria conosco, porque já tinham 3 outras vagas abertas. Ele teria dito que possivelmente ele não seguiria com a gente com essa vaga em questão. E eu pedi a ele, né? E o meu pedido é sempre assim: eu só tenho que me desculpar com você. E eu só gostaria de lhe pedir, eu só quero lhe pedir fortemente que você me dê uma oportunidade de resgatar a sua confiança. Não de você ficar com a gente. Agora não é nem uma questão financeira, eu vou te devolver o seu valor se você quiser. Eu não estou preocupada com isso agora, mas agora eu quero concluir o meu trabalho. Eu quero que você me dê a chance de corrigir o meu erro, de recuperar a sua confiança e da gente avançar. Você vai contar, e aí o que é que eu me proponho a fazer? Eu vou pessoalmente acompanhar o seu processo, eu vou... enfim, e aí eu falei para ele das coisas que eu me propunha a fazer para resolver... Não
resolver o problema em si, porque operacionalmente, tecnicamente, a coisa não era complicada. O que era complicado era a imagem, a percepção que a gente tinha deixado, né? E a gente entregou a vaga, ele ficou com a vaga, e um tempo depois, umas 2 ou 3 semanas depois, eu não me lembro o mês, ele retornou e abriu novas vagas com a gente e está com a gente. Nós temos uma Sim, vaga sim, hoje sim, com esse sim. cliente, né?